então a palavra do Senhor nessa noite, né, falando aos nossos corações. Glória a Deus. Nós sabemos que o Senhor, ele usando o seu profeta Oséias, né, para falar com aquele povo que estava em rebelião contra Deus e em rebelião, glória a Deus, contra a palavra de Deus. E nós vimos que não somente o povo, mas também os profetas estavam, glória a Deus, em pecado, os sacerdotes estavam em pecado. E muitas das vezes até mesmo os sacerdotes faziam aquele povo errar o caminho, glória a Deus. E aqueles sacerdotes se regozijavam com o pecado daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos, meus irmãos, que quando se fala em sacerdote, se fala em pastor, se fala em dirigente de igreja, né? Se fala em alguém que tem uma grande responsabilidade diante do povo de Deus. Uma pessoa que tem em suas mãos uma responsabilidade de ensinar o povo de Deus, né? De sacrificar, glória a Deus, a sua vida em prol do povo de Deus. Então lá no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, nos fala sobre a vinha. E nós sabemos que a vinha, meus irmãos, é cada um do povo de Deus. Eles são a vinha do Senhor. A igreja do Senhor, ela é a vinha do Senhor. E no passado, louvado seja Deus, fala, né? A palavra do Senhor, que aquele povo que era a vinha do Senhor não estava produzindo frutos bons, mas estava produzindo frutos ruins, frutos podres, né? A vinha do Senhor, que era o povo de Deus, não estavam produzindo frutos bons, estavam produzindo frutos podres. Então nós vimos que Deus, ele teve que usar o seu profeta, né? Levantar o seu profeta para que fosse até aquele povo e inclusive, principalmente ao sacerdote, aquele que estava sempre diante do altar, sacrificando e intercedendo pelo povo. Aquele sacerdote, ele também estava em pecado, ele estava sacrificando a Deus em pecado, e ele estava se regozijando com o pecado daquele povo. E Deus agora estava falando, usando o profeta para falar: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então aquele povo não tinha mais conhecimento, porque aquele que poderia trazer para aquele povo o conhecimento também estava corrompido. Porque o conhecimento, ele vinha da parte do sacerdote, daquele que estava sacrificando diante de Deus. Ele tinha um compromisso de trazer a verdade àquele povo, aquele que estava dentro do templo de Deus, que estava levando os sacrifícios a Deus por aquele povo, sacrificando a Deus por aquele povo, também não estava em conformidade com a palavra de Deus. E hoje nós temos visto, meus irmãos, quantos profetas, ou seja, quantos sacerdotes, por que não dizer pastores, pregadores, que são sacerdotes de Deus, que estão diante de um trabalho. Hoje não existe mais aqueles holocaustos, não existe mais aquele tempo onde se sacrificava pelo povo. Hoje nós vimos que o nosso sacrifício foi Jesus. Ele morreu na cruz e fez o sacrifício por nós. Então não precisa mais sacrificar animais para que o povo fosse perdoado o pecado daquele povo. Não precisa mais. Para ser perdoado hoje o pecado do povo dos nossos dias, porque nós temos o sangue de Jesus Cristo que purifica-nos de todo pecado. Mas os sacerdotes de hoje, os pastores de hoje, eles estão na frente de um trabalho também como sacerdotes do Senhor. Eles estão levando o sacrifício do povo, eles estão ensinando o povo como andar na presença de Deus, porque nós sabemos que quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos em sacrifícios diante de Deus, nos sacrificando, né, para fazer a vontade de Deus e para morar no céu com Jesus. Porque o sacrifício maior Jesus já fez. E diz a palavra de Deus que o Senhor fala agora com Oséias, através de Oséias, envia Oséias para falar aquele povo e dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E hoje nós temos visto, meus irmãos, quantas pessoas estão dentro da igreja, mas são pessoas infelizes, são pessoas completamente destruídas.
São pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm o amor de Deus nas suas vidas. Não têm o amor de Deus nos seus corações. Não têm, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus na sua vida. São pessoas tristes, desanimadas, pessoas desesperançadas da vida. Não têm esperança de um dia melhor. Não têm esperança de um dia poder melhorar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, melhorar cada dia mais. Não consegue enxergar lá na frente o seu futuro abençoado por Deus. Mas está sempre olhando diante dos seus olhos as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, e esquece de olhar além das suas lutas e ter esperança de um dia melhor. O servo de Deus, a serva de Deus, tem esperança de um dia melhor. O homem de Deus, a mulher de Deus, jamais será destruído. Jamais será vencido pelas lutas, pelas dificuldades. Jamais será vencido pelos problemas dessa vida. Jamais será vencido por Satanás, pelo inimigo da nossa alma. Ainda que o inimigo coloque diante dos nossos olhos tropeços, diante do nosso caminho tropeços, ele nunca vai prosperar. Porque quando o povo de Deus, meus irmãos, é fiel, o Senhor abre os caminhos para aquele irmão, para aquela irmã que é fiel. Então esse povo, eles estavam destruídos. Era muita coisa acontecendo ali. Destruição, guerra e tantas outras coisas. Porque aquele povo não obedecia os mandamentos do Senhor. Ele disse, através de Oséias, o Senhor falou: também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Está falando agora com o sacerdote, que em nossos dias seria o pastor da igreja. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quem seriam esses filhos? Os filhos do pastor? Aquele que ele ganhou para Jesus? Se nós trouxermos para os nossos dias, assim como está o pastor, está os membros da igreja. Se o pastor estiver errado e não estiver fazendo aquilo que Deus lhe confiou, colocou nas suas mãos para ele fazer, o povo também vai se dispersar. O povo também vai entrar no mesmo caminho que o pastor entrou. Porque aí o povo olha para o pastor e diz: o meu pastor faz, eu posso fazer. O meu pastor está no segundo casamento, eu também posso. O meu pastor está furtando, está tirando o dinheiro do povo, está vivendo com o dinheiro da igreja, eu também posso. Então agora as pessoas olham para aquilo que o pastor faz. O pastor, ele é o espelho da igreja. O pastor, a sua família, a esposa do pastor é o espelho da igreja. As pessoas se espelham no pastor, se espelham na família do pastor. O que o pastor faz ou a sua família faz é o que as pessoas fazem, meus irmãos. É o que as pessoas fazem, é o que está acontecendo por aí. Quantos que vivem uma vida de qualquer maneira? Ah, mas a esposa do pastor anda com tal roupa, eu também posso andar. A esposa do pastor anda desse jeito, eu também posso. Não é errado, porque a esposa do pastor faz. Ah, não é errado porque o pastor está fazendo. E as pessoas estão agora seguindo pelo pastor. A mesma coisa, aquelas pessoas faziam o que os sacerdotes faziam. Os sacerdotes erravam, aquele povo errava também, porque lhe faltava o conhecimento. Lhe faltava o conhecimento. Louvado seja Deus. E assim como tu esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu me esquecerei da vinha. Eu me esquecerei daquela vinha, que quando eu vou examinar ela, eu penso que ela tem frutos bons, mas ela não tem frutos bons, ela tem frutos podres. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aqui no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 13. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 5 e versículo 13. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento,
e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Isaías capítulo 5 e versículo 13. Louvado seja Deus. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Olha aí, meus irmãos, o que está falando a palavra do Senhor, né? O meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, até os ricos terão fome, até aqueles que têm dinheiro terão fome. Louvado seja Deus. E a sua multidão se secará de sede. E o seu povo, a sua multidão de povos, se secará de sede. E é o que está para acontecer nos últimos dias. Olha o que Deus mostrou ao bispo Paulo, né? Está para acontecer a qualquer momento, meus irmãos. Aqueles que eram ricos vão ficar pobres. Aqueles que viviam com o dinheiro da igreja, aqueles que morriam de carro novo com o dinheiro da igreja, aqueles que viviam viajando e conhecendo vários lugares com o dinheiro da igreja, eles ficarão pobres. E juntamente com eles, aqueles que seguem eles. Aqueles que fazem a vontade deles e não de Deus, né? Então nós vimos que aqui o Senhor fala assim: como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. O Senhor vai mudar aquela honra deles em vergonha. Eu conheço um pastor que era famoso, tinha muitos inscritos, né? Muitos e muitos inscritos, né? Aí pregava muito bonito, mas a partir do momento que ele começou a se ensoberbecer, a se exaltar e a olhar mais para o dinheiro do que para a palavra de Deus, olhar mais para a prosperidade financeira do que para a palavra de Deus, tudo começou a mudar na vida dele. Agora não era mais, ele pregava tanto contra o dinheiro, com aqueles que pegavam o dinheiro, aqueles que faziam piques, aqueles que ficavam pegando o dinheiro do povo, pregava tanto contra isso, pregava tanto contra os pastores. E agora, meus irmãos, ele está fazendo a mesma coisa, porque ele deixou de olhar para a palavra de Deus, para olhar para o dinheiro, para a fama, a riqueza, a parte financeira, né? E agora ele já pôde viajar, sair em vários lugares, tem dinheiro, só que diante de Deus não tem mais nada. Tem dinheiro, tem fama, mas é uma pessoa completamente destruída espiritualmente, né? É melhor não ser pobres, ou seja, porque pobre é o diabo, né? É melhor nós não termos quase nada e termos a graça de Deus na nossa vida. Quando nós dobrar os nossos joelhos, meus irmãos, sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos, sentir que Deus está conosco, do que ter tantas coisas nessa vida e ser pessoas vazias, pessoas que não têm nada de Deus, pessoas que quando abrem a boca, meus irmãos, é só para ferir os outros, tem língua ferina, fere os seus irmãos, maltrata, coloca defeito no irmão, na irmã. Somente ele ou ela que é o bom, que é a boa. Vai chegar o tempo que a vergonha, essas pessoas vão ser envergonhadas por Deus. Vão ser envergonhadas por Deus. Louvado seja Deus. Mudarei a sua honra em vergonha. Está acontecendo. Quantos que você olhava e dizia: oh, mas esse aí é um grande homem de Deus. Essa mulher é uma grande mulher de Deus. Conheci também uma pregadora, uma missionária. Pregava muito, meus irmãos. Pregava muito contra o pecado. Pregava muito contra o adultério. Quando foram descobrir ela estava já até ligada com uma pessoa. Estava pregando na live, mas estava amigada. Nem casada era.
Mas continuava pregando na live. E continuava pedindo dinheiro. Continuava pedindo dinheiro. E todo mundo dava dinheiro, né? Porque achava que era uma grande mulher de Deus. Quando veio à tona, foi triste demais, né? Porque o povo, ela começou agora a enriquecer. Comprou até, não lembro o que foi, de ter uma mansão, o que é, o dinheiro do povo. Depois que veio à tona que a pessoa estava lá fazendo tudo errado por detrás dos bastidores. Então, meus irmãos, aí veio a vergonha, né? Cadê a pessoa? Sumiu. Não tem nem canal mais. Mas também enriqueceu à custa dos outros. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Estão se alimentando do pecado dos irmãos, do pecado das irmãs. Quantos que estão lá, né? Pastores que estão vendo a mulher de minissaia, eles até gostam. Até gostam de ver a irmã com a minissaia, de ver a irmã de roupa apertadinha. É horrível de se ver, meus irmãos. Aquelas mulheres em cima do altar com as roupas apertadas, com aquelas roupas coladas no corpo, marcando tudo, e os pastores em cima do altar. E elas estão lá fazendo coisas horríveis, né? Gestos com o corpo, com a roupa daquele jeito, e os pastores estão vendo tudo. Estão ali dentro, ali em cima do altar, aplaudindo tudo. Eu digo para você, se eu sou um pastor desses, e sou consagrado, eu deixo o altar. Eu deixo o altar. E sairia dali. Não, Senhor, eu não vou contaminar meus olhos. Eu não vou contaminar o meu coração. Eu vou ficar aqui. Você está lá no banco lá atrás. Mas não, eles gostam, né? Eles gostam de ver aquelas mulheres rebolando lá, aquelas pregadoras, entre aspas, né? Missionárias, entre aspas, evangelistas, em cima do altar rebolando lá e com roupas apertadas. Eles gostam de ver. Estão lá pecando, né? E fazendo as pessoas pecarem. E olha, essas mulheres que fazem isso, meus irmãos, elas vão ter que prestar conta diante de Deus. Porque muitos homens se contaminaram e perderam a salvação, ou irão perder a salvação por causa delas, né? É verdade. E tem uma cobrança muito grande. Alimentam-se do pecado e da maldade dele, e dele tem. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Aí aquele sacerdote que diz que é uma bênção, aquele pastor que diz que é um grande homem de Deus, assim como ele tem prazer de ver o povo pecar, assim como tem alguém no segundo casamento que está trabalhando na obra, fazendo a obra no segundo casamento, muitas vezes obreiros estão em cima do altar pregando, mas já estão no segundo, no terceiro casamento, cantores também, concordando com os cantores nessa vida. O que tem, meus irmãos, de cantor separado, o que tem de cantor separado e casado novamente, estão lá cantando. Estão lá, né? E cantam, e olha para eles, parece ser uma bênção. E os pastores ainda convidam essas pessoas para cantar, para louvar a Deus. Os pastores ainda convidam essas pessoas para pregar no altar. É terrível, é terrível. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Eu visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Né? Lhe darei a recompensa das suas obras. Não vão ficar por inocente. Não vão ficar, meus irmãos, por inocente. Será recompensada as suas obras, as suas más obras. Louvado seja Deus. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Aí eles deixaram de olhar para Deus, para olhar para a luxúria, para o dinheiro, para a fama. Glória a Deus. E aí, o que o Senhor falou, né? Que eles deixaram de olhar para o Senhor, multiplicaram-se nos seus pecados, e o Senhor vai trazer agora para eles a sua recompensa. A incontinência
e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Quantos pastores por aí tomando vinho, tomando cerveja e dizendo que não é pecado? Antes era pecado, agora não é mais, né? O meu povo consulta as suas madeiras e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Louvado seja Deus. Muitos estão consultando, né? A madeira, as imagens de escultura. Muitos deixaram de ser crente e voltaram para o mundo. Porque não suportaram ver, meus irmãos, as coisas erradas dentro da igreja. Não suportaram, desanimaram, desviaram da igreja, saíram da igreja. E até muitos foram até para as macumbas. Voltaram para as idolatrias. Porque dentro da igreja eles não viram santidade na vida dessas pessoas. Porque dentro da igreja eles viram muitas coisas erradas. Porque, meus irmãos, está terrível. Está terrível. Glória a Deus, aleluia. Dá para contar com os dedos aqueles que verdadeiramente são fiéis ao Senhor. Quando não é no segundo, no terceiro casamento, é mulheres pintadas, cheias de pintura, cheias de vaidade, cantoras, pregadoras, cheias de vaidade, de pinturas, tantas outras coisas, que para elas não é mais pecado. Mini saia, saia colada, vestidos colados no corpo, para elas não é mais pecado. Andam de qualquer maneira, isso é luxúria. Isso é luxúria. E essas pessoas andam dessa maneira. Então, meus irmãos, está difícil de nós ver aqueles que verdadeiramente são povo de Deus. Aonde é que está o povo de Deus? Aonde é que está a vinha do Senhor? A verdadeira vinha, aonde não tem frutos podres, mas tem frutos que se pode aproveitar. São aquelas igrejas, meus irmãos, que são pequenas. Glória a Deus. Não tem muitas vezes dinheiro para se manter, não tem condições financeiras, mas tem um povo ali dentro que olha para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Que Deus abençoe, Deus. Amém. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.